Acabou. Acabou. Has ended. Ha Yeshu. It has ended. O fim do mundo. Nos enfiaram num beco escuro, mas saímos. E ainda que nada mais seja como antes, agora iremos reinventar o nosso normal, pois não mais estamos impedidos de nos manifestar presencialmente. Os inimigos da arte são muitos, mas nós somos legiões, e agora ocupando também o intangível. E assim como Sísifo, venceremos a Tsiwang, e sem dúvidas venceremos também o Zeitgeist e o Diablo. Rindo, porque este é o nosso maior ato de resistência. Everything has to end para que um novo dia possa nascer. No fim do mundo prosperamos e resilientes trazemos o terceiro Fast Fim. Realizado de 6 a 14 de novembro pela Companhia Apocalíptica, com o propósito de fomentar a apreciação artística mundial em tempos de pandemia. É um festival de artes não competitivo e totalmente online, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Serão mais de 100 horas de programação, divididas em 60 atividades, entre formativas, curtas, gravações, lives, estreias e internacionais. Abrangendo um total de 17 vertentes artísticas, gerando renda para quase 300 artistas residentes nos 4 cantos do mundo. E é com orgulho que agora a Companhia Apocalíptica inicia o terceiro Fast Fim. Bem-vindos ao fim do mundo. Boa tarde, gente. Estamos aqui em mais um dia de programação do Fast Fim. Agora já chegamos na metade do festival. Vamos para essa reta final com uma programação melhor do que outra. E hoje, para falar sobre um assunto que eu acho muito legal, que é a interseção entre a arte e a ciência, né? Para quem já sabe, eu fiz matemática e tal antes de ser artista, e aí, para mim, isso é muito natural, mas quando eu vou conversar com a galera, né, com os outros artistas, não é tão natural assim para todo mundo. Então, eu trouxe hoje, né, convidei 2 professores, 2 pessoas que eu admiro muito mesmo, para falar sobre esse assunto, para trazer um pouquinho de ciência para o Fast Fim também, né? E vamos ver o que vai vir dessa conversa. Então, eu trouxe hoje o professor Alexandre e o professor Elcio. Queridos, sejam muito bem-vindos aqui no Fast Fim. A gente fala bem-vindos ao fim do mundo. Chegamos. Obrigado. Gente, uma das primeiras coisas que a gente faz aqui no Almoço do Fim do Mundo é que as pessoas se auto-apresentem. Porque sempre que a gente vai apresentar uma outra pessoa, a gente coloca um pouco da nossa visão, mas a gente queria saber da visão de vocês sobre vocês mesmos, né? Então, que vocês se auto-apresentem para a galera que não está tão acostumado assim. Quem vai em eventos de ciência já conhece os dois já há muito tempo, mas quem não vai, né? Quem só é da arte e tal, não vai muito. Então, queria que vocês se apresentassem, e aí pode ser qualquer um para começar. Primeiro os mais velhos. Eu ia falar crianças primeiro, mas... Bom, meu nome é Elcio Drigo Filho, eu tenho uma atuação acadêmica que ela serve de base para o que eu faço, óbvio, mas para nosso bate-papo aqui, ela não é a parte mais importante, né? Mas convém falar que oriento na pós-graduação, dou aula na graduação, trabalho com pesquisa, aí uns 80 trabalhos publicados em revista especializada, e a gente tem esse viés. O outro viés é um viés mais preocupado com a população e a ciência, vista de forma mais direta, né? Porque se a gente quem não faz ciência acaba vendo pelo olho dos outros, né? Eu não faço, mas a pessoa que faz disse isso, então eu acabo. Então, a ideia é desenvolver
um pouco desse critério para olhar o olhar do outro, né? Para olhar com os olhos do outro de forma lógica, de forma consciente o que está sendo proposto, o que está sendo visto. Tem uma intersecção com arte, eu particularmente gosto muito, então a gente já produziu um texto sobre a Divina Comédia e física, sobre fábulas físicas, que ganhou o prêmio Nelson Seixas antes da pandemia, 2019. Já tivemos um livro técnico indicado como um dos finalistas do Prêmio Jabuti. Então, a gente tem, assim, 5 livros já publicados. Tem mais um sobre história e física sendo já na editora, e tem um sobre a questão de segurança de laboratório, que a Magda, enfermeira, o Alexandre conhece bem, me ajudou e foi uma ajuda fundamental na questão dos procedimentos médicos hospitalares nesse sentido. Legal. Então, essa última parte é a parte que eu acho que mais me interessa aqui, e depois a gente continua conversando sobre o outro. Não, beleza. E essa orientação, essas coisas todas, é no IBILSE, né, professor? O pessoal também já saber. Né? No IBILSE, e eu tenho atualmente uma orientada no projeto da Sociedade Brasileira de Física de educação profissional, né? Legal. Que a gente faz parte de um dos polos. Então, legal. É o IBILSE e aí Presidente Prudente, que é a sede do polo, tal, que a gente atua na área de educação, né? Sim, legal. Professor Alexandre, se apresente para o pessoal, fazendo um favor. Bom, eu sou físico, trabalho por bastante tempo já na área de astronomia, tenho me dedicado à parte de astronomia observacional, astrofotografia, a parte de astronomia de posição. Trabalho também já há bastante tempo com epistemologia, história e filosofia da ciência. Fui coordenador do Centro Integrado de Ciência e Cultura de São José do Rio Preto, coordenando todas as mostras científicas dali e fazendo a interface de ciência com o grande público. Então, me dedicando principalmente ao estudo de alfabetização científica, levando a ciência ao grande público de uma forma que o público possa entender sem o tecnicismo exagerado, mas também sem perder as suas bases. Sim. Trabalhei no SIC durante 7 anos como coordenador e tenho me dedicado ultimamente, pelo menos nos últimos 6 anos, mais à parte de epistemologia, história e filosofia da ciência mesmo. Tenho trabalhado também com áreas paralelas, com outras áreas da ciência, na parte de medicina tradicional chinesa. Tenho me dedicado tanto à parte clínica quanto ao estudo da medicina chinesa e também à parte de hipnose clínica. Então, que legal. Tenho me dedicado bastante tempo com isso. Ai, que da hora. Não, assim, para quem não sabe também, nessa época que eu fiz matemática lá no IBILSE, eu trabalhei no SIC, mas na parte de física. Então, eu acabava tendo uma relação próxima com o professor Alexandre, porque, né, ele é físico, ele cuida, né, e tinha um outro coordenador lá, de física também, né, que o professor Alexandre coordenava tudo, mas cada área tinha seu próprio coordenador e tal. E eu aprendi pra caramba, assim, foi ali que eu comecei mesmo a me apaixonar por ciência, porque era da matemática, mas eu achava física um negócio muito surreal, assim, e aí foi lá no SIC que eu fui aprendendo que as coisas estão aqui no dia a dia, que coisa que a gente nem imagina, e assim, depois que eu virei monitor lá de física, poder passar aquilo para a garotada e para as pessoas que iam lá também no final de semana era fantástico. Mas vamos tocar aqui a conversa. O professor Alexandre falou de astrofotografia. Então, aqui a gente já tem uma interseção entre ciência e arte. Fotografia é arte e a astronomia, né, é ciência.
E ali, aí a gente, um pouquinho antes de começar, estava falando aqui que também outra interseção o governo odeia as duas de maneira praticamente igual, né? Odeia a arte e odeia a ciência no mesmo nível, assim. E outras interseções que vocês veem dentro dessas duas áreas, né, do desenvolvimento humano? O Mac, agora acho que é com você agora. Vamos alternar. Bom, veja, quando se fala numa interseção entre arte e ciência, a gente tem que lembrar que ambas são atividades humanas. Então, é claro que elas vão se encontrar. Ambas buscam entender o mundo, cada um à sua forma. Enquanto a ciência busca a compreensão do mundo dentro de uma realidade objetiva, a arte busca a compreensão do ser humano inserido no mundo de uma forma introspectiva. Muitas vezes, a arte ela transcende o meio que ela se encontra e ela alcança o cientista também. A gente não pode esquecer que arte está associada à habilidade humana ligada àquilo que é belo, aquilo que é de ordem estética. Então, a arte tem a ver com isso. E o que é estético? A estesis do grego é sensibilidade. Então, tudo aquilo que está associado à arte é aquilo que é sensível. E sensibilidade aqui é aquilo que toca o ser humano de uma maneira interna. A gente pode dizer, por exemplo, que a arte está associada ao belo. E o belo é tudo aquilo que, sem o processo de racionalização, toca o ser humano internamente. Ou seja, penetra no ser humano e transforma. Isso que significa o sensível. A arte tem a ver com isso. Tem a ver com o belo, tem a ver com a estética. Mas esta beleza não está só na arte. O belo é uma fonte de prazer, mas a ciência também é uma fonte de prazer estética. Tá? Ela é semelhante, a ciência, dentro de certo contexto, ela é semelhante a uma obra de arte. O cientista, quando ele está desenvolvendo a sua pesquisa, ele lida com a descoberta, e a descoberta traz um prazer, e este prazer tem a ver com a sensibilidade também. A gente não pode esquecer que aquilo que o cientista acaba introjectando, que o artista acaba introjectando, na sua essência, elas são muito parecidas. Portanto, ciência e arte, apesar de caminhos totalmente diferentes, elas têm na essência do ser humano uma estrutura em comum. A gente pode pensar na arte como sendo a expressão do belo. E a ciência, principalmente aqui eu vou falar mais sobre ciências da natureza, ciências naturais, como a busca da compreensão da natureza. E você acaba buscando e conhecendo a natureza, uma delas pelo raciocínio lógico, sim, na qual surge toda a linhagem da experimentação. Mas a outra dela é uma parte introjectiva, é uma parte subjetiva, que acaba tocando o indivíduo, que faz com que ele dê importância para aquilo. Então, existe, de fato, uma interseção grande entre ciência e arte, óbvio. Agora, quando você coloca a questão social dessa interface, por exemplo, o governo não gosta nem de uma nem de outra, tá certo que provavelmente você estava se referindo a alguns governantes. Não, estou falando ao atual, é esse governo agora, né? Entendi. Mas a gente não pode esquecer que governo é uma associação entre governantes e governados. E quando você diz que o governo não gosta, por um lado você tem razão. Tirando os governantes, que a gente sabe a atitude deles, mas muitos governados também se colocam numa posição, e aí é cultural, de também não valorizar aquilo que a ciência e a arte oferecem. Lembra que valor é a importância que você dá a alguma coisa. O valor surge da necessidade do ser humano em algo e o impulso para satisfazer essa necessidade.
E a gente vive numa sociedade onde você só faz o que é, em muitas aspas, necessário, né? Na onde que eu vou ver isso na onde que eu vou... Para que me serve, né, objetivamente uma peça de teatro? Assim, não, cara, ela serve para trazer o subjetivo mesmo, que é para você sair dessa coisa só do necessário, né? Sim, e veja, hoje tem várias pessoas... Né? Peça de arte. Hoje tem várias pessoas que estudam essa interface e trabalhos publicados, se fizer um levantamento, você encontra esses trabalhos, mostrando, por exemplo, pesquisas feitas nos Estados Unidos, mostrando que quando você embutia um currículo de arte dentro da área de ciências exatas, as notas dos alunos melhoravam e a produção técnico-científica na parte de iniciação científica e tudo também melhorava. Então, é importante, mas muitos não valorizam. É a questão do valor. Tá? O valor, e ele é cultural. Às vezes, a sociedade valoriza uma coisa, mas não valoriza a outra. Teve um físico inglês, na década de 50, Charles Snow, ele vai fazer uma crítica muito grande. Ele é físico e escritor de romances. Tá? E ele é muito conhecido na Inglaterra. E esse cara ele vai fazer uma crítica social sobre os valores entre ciência e arte. E ele faz a seguinte reflexão. Numa sociedade elitista, como é a sociedade inglesa, com uma formação altamente qualificada, que é a média do padrão ali, as pessoas acham um absurdo alguém não saber sobre Shakespeare. Mas ninguém acha um absurdo não saber, pelo menos, a ideia da segunda lei da termodinâmica. E ele faz uma discussão dessas duas coisas, muito bem, desses dois pilares. E ele fala, a segunda lei da termodinâmica tem um valor estético tão importante quanto Shakespeare. Ele não está falando para a população estudar termodinâmica a fundo. A parte técnica, os pelo detalhes... menos ter uma ideia, não, né? Mas a ideia do que é. Isso se torna muito importante. Então, aí ele fala, quando nós tivermos uma alfabetização científica de qualidade, o que é alfabetização científica? Levar a ciência ao grande público, levar a ciência de uma forma clara, objetiva, onde você trabalha as ideias fundamentais da ciência, não os detalhes técnicos. O público tem condições de assimilar isso. Essa alfabetização científica vai gerar nessas pessoas o valor pela ciência. Aí as pessoas vão aprender a dar valor tanto à segunda lei da termodinâmica quanto a Shakespeare, ou seja lá quem for. Então, essas duas coisas começam a ter o mesmo prazer estético, coisa que não existe até o momento. Então, o governo tem culpa no cartório. Tanto os governantes que guiam isso, mas a própria estrutura da sociedade que acabou tomando rumos onde acaba não valorizando. Valoriza demais, hipervaloriza umas coisas e subvaloriza outras. Isso tem que ter um equilíbrio, harmonia. E essa interface arte-ciência é importante. A gente haja vista ficção científica. A parte de literatura é importante. Se você pegar desde Kepler, que escreveu talvez uma das primeiras obras de ficção científica, Sonho, depois você pega Mary Shelley com Frankenstein, onde ela retrata justamente o comportamento social daquela época. O conhecimento físico sobre eletricidade animal estava surgindo. Então, ela usa este motivo para mostrar a discussão entre criador e criatura que vai acontecer no romance. E esse era um problema ético e um problema social que existia na sociedade daquela época. Então, muito além de um romance apenas por prazer, você tira muitos valores, quer seja científico, quer seja artístico, quer seja de ordem moral ou ética que estão ali por trás. Você pega obras ali, próprio Júlio Verne, você pega... Você vai encontrar em obras de não ficção científica aberturas para a ciência. Você tem vários. Edgar Allan Poe, você pega... eu adoro. Você pega os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, ali ele faz uma discussão entre os dois personagens, uma discussão sobre geometria curva e espaço-tempo. Na verdade, ele não usa o termo espaço-tempo, esse termo ainda não tinha nascido, mas vai falar sobre geometria curva, geometria de Rime Lobachevsky. E ele vai
fala que Deus não pode ter feito o universo numa geometria curva. E ele fala, me desculpe, meu pensamento ainda é euclidiano. E ele coloca todo esse debate e que Einstein vai começar a falar isso 30 anos depois. Tá? O próprio Einstein tem uma parte dele que ele fala que ele pede desculpas, mas que talvez a fonte de Dostoiévski foi mais importante para ele do que as obras de geometria que ele estudou, e ele não citou isso naquele momento. Então, o conhecimento, a questão dessa interface ciência-arte, ela se torna muito importante. Arrasou. Professor Elcio. Pois é. O senhor é físico também, professor? Também sou físico. Carrego essa pecha. Mas gosto muito. Eu escolhi certo. Se eu tivesse que escolher, essa seria a minha escolha mesmo. Não, foi minha escolha, né? Mas uma escolha jovem. Uma escolha mais madura teria. Seria mesmo, olha, né? O Alexandre tocou em vários pontos e realmente a minha visão é que as duas, literatura ou arte em geral, e física e ciências em geral, elas são irmãs, elas trabalham juntos. E a gente pode ver, então, desde o trabalho do Snow, né, eu diria até antes, né, o Isaac Asimov tem uma coletânea de contos de ficção do século XIX, que ele pega uma coleção, e é muito legal, só que com uma visão mecanicista, diferente do que a gente tem hoje, mas ele pega um conto, alguns contos e faz uma análise. Esse assunto nunca ficou esquecido. Ele nunca, né? Os mesmos gregos que faziam a filosofia de mundo fazia também as obras de arte. Sim. E é óbvio que sua visão de mundo ela é incorporada nos dois aspectos, tanto do ponto de vista artístico quanto do ponto de vista de prospecção lógica, que a gente chama de ciência. Então, a partir mas isso ganha força com o trabalho do Snow, lá em 1950, começo dos anos 1950, e aí o pessoal acorda, o Huxley toma parte dessa discussão pelo lado do Admirável Mundo Novo, do lado dos literatos, o Oppenheimer representa, de certa forma, os físicos trabalhando. Oppenheimer foi o diretor do Projeto Manhattan, um físico de mão cheia. Até hoje, a física molecular não prescinde da figura dele, né? Tem aproximações e tratamentos que são derivados dele. Então, essa discussão é uma discussão que pega o imaginário, né? Depois a gente tem todas as artes, né? Eu lembro de uma peça no Museu do MAC que era a trajetória da garrafa. Não era a garrafa, era a trajetória da garrafa. O cara tentava fazer a trajetória da garrafa uma escultura. E a ciência está cheia, a humanidade está cheia desses exemplos. Então, aí a gente parte para a questão das literaturas, mas mais modernamente a sétima arte, o cinema, sim, o teatro, né? A peça Oppenheimer é uma peça de teatro escrita para teatro. Então, talvez ele exija um pouco mais dos atores, né, do ponto de vista de sair do seu ambiente mais de conforto. Mas ela é uma questão fundamental. Agora, socialmente deveria ser valorizada, por isso o governo deveria cuidar disso, voltando à sua origem. Mas ela não é socialmente valorizada, infelizmente. O cara que faz física vai lá na Malhação, mostra ele e tal. O cara que faz ciência,
é tido como o pálido, de óculos enormes, meio tonto, né? É assim que é retratado para a sociedade. Assim, o estereótipo cara, a gente assimila isso enquanto sociedade. Isso é absurdo. Sim. Né? É tão absurdo quanto exigir que se faça uma vacina rapidamente, como se você plantasse uma seringa no chão, nascesse um pé de vacina, e depois você exigir, e depois você não querer tomar vacina porque veio rápido demais. Exato. Certo? Então, a gente pega, inclusive, uma parte do que eu diria de cartoon moderno que usa a ciência como mote também, inclusive para a questão do humor. Isso é um cartoon. Isso que eu falei para você, esse caso é um cartoon. Então, a gente tem muito a trabalhar junto, e o ser humano, né? O pessoal fala de ciência e religião, eu prefiro falar de arte e ciência. Sim. Né? Então, se existe um pássaro, que é a humanidade, ela tem duas asas. Uma é a ciência, outra é a arte. Que legal. E o pássaro não voa sem as duas. Sim. Então, somos humanos e devemos lutar pelo direito de sermos humanos. Ok? É isso que eu tenho a dizer, uma parte. O assunto dá pano para manga, mas eu dá para fazer um encontro só disso. Posso fazer um comentário, Laurence? Claro! Veja, uma coisa que é importante citar é tecnologia. Por quê? A palavra tecnologia, ela deriva do grego, tekné. E tekné em grego quer dizer arte. Tá? A palavra tecnologia era o estudo da arte. Agora, qual arte? Tekné em grego é arte, tá? Arte, ofício. Tá? Então, a tecnologia, esse termo vindo da antiguidade, estava associado às pessoas que construíam ferramentas. Veja, para você fazer qualquer... Hoje nós temos, você vai na loja e compra a ferramenta que você precisa. Mas se você voltar no passado, eu precisava tirar uma pedra daqui. Eu não tenho, então você ia lá e construía. Quando você não conseguia fazer isso, você tinha lá um mestre que tinha habilidades em fazer isso. Esse era um tekné. Ele era, hoje, um artista. Ele construía um instrumento para extrair o que você precisava. Esses mestres, na época, ele tinha o seu laboratório, tá? Que era o seu espaço de trabalho. E ele, geralmente, aquele espaço se utilizava como uma prática constante, chamava-se de ofício. E aí ele sempre tinha um estagiário com ele, que um dia ele ia morrer, o estagiário ia assumir como mestre daquilo ali. Dentro desse processo, quando a gente chega na Idade Média, a parte de arte, a tekné, ela ganha corpo e vai começar a se mesclar com a ciência. Mas ainda assim, a gente vai chamar de artes liberais. Então, como que era a universidade no início? A universidade no início, a gente está falando de 1300, quais eram as matérias que se estudavam? Artes liberais. As artes liberais eram divididas em dois grupos, o trivium e o quadrivium. O trivium, você estudava basicamente gramática, retórica e eloquência. O quadrivium, você estudava aritmética, a música, geometria e astronomia. Era isso que se estudava. Isso era chamado de artes liberais. O termo liberal aí tem uma variação histórica. Liberal no sentido de liberdade, a liberdade de expressão, mas a raiz da palavra vem de liber, que é livro. São as artes associadas ao livro. E vai surgir, a partir desse grupo, um profissional chamado engenheiro. Engenheiro, esse nome vai aparecer no século XVI. Era aquele indivíduo que construía engenhos. Por isso vem o nome engenheiro. E o que era um engenho? Era um local que tinha engenhoca. E o que era uma engenhoca? Eram máquinas feitas com peças. Esses caras, eles eram chamados homens sem letras. Por quê? O engenheiro, ele não era considerado importante, era quem estudava ciências, as artes liberais. Esse era um indivíduo importante na sociedade. O engenheiro era um homem sem letras. Ele era
um artista. Como que a gente colocaria hoje? Um artesão. Então, este artesão, ele era o engenheiro da época. A partir do século XVII, ele vai ganhar tanta importância que isso vai criar um campo de conhecimento. E vai começar a mesclar arte e ciência. A engenharia, ela é uma junção de arte e ciência para o bem comum. Então, o engenheiro não é um cientista. Ele é um cara que vai beber na fonte da ciência para construir aquilo que ele precisa em prol da sociedade. As grandes catedrais europeias, as catedrais góticas do século XI, século XII, o canteiro de obras era um ateliê, onde ali você tinha o conhecimento de ciência e de artes. O cara não estudava só como ele colocava uma coluna em pé. Ele tinha que estudar como que ele ia produzir tinta, que cor que ele fazia, como que era mais bonito. Então, esses caras faziam de tudo. Hoje, o nome para isso é artesão, tá? Mas que vai dar origem ao engenheiro. E, curiosamente, socialmente, a gente vê, como já vimos na mídia, você tem engenheiro aqui em cima, na sociedade, e um artesão aqui embaixo. Sim. Quer dizer, há uma desigualdade social tremenda, a ponto da gente ver o engenheiro vindo a público e falando, você sabe com quem está falando? A gente já viu isso recentemente na história. Mas o artesão é tão importante quanto. Claro. Não, e vem essas carteiradas aí mesmo, né? Sabe uma coisa que, né, vocês estavam falando, então, tipo, de peça de teatro, né, e falando de livros, de literatura e tal, não sei o quê. Recentemente tem um programa de incentivo à cultura, né, que chama PROAC, né, Programa de Ação Cultural, e a gente, todo ano a gente escreve e tal. E aí já tem um tempo, desde que eu trabalhava no SIC, que a Marie Curie fez 100 anos de morte, se eu não me engano, ou 100 anos, alguma coisa, tinha alguma comemoração de 100 anos lá, e o pessoal da Química fez uma exposição, eu conheci a história dela. Exato. E aí eu comecei a ler a biografia dela e tal, não sei o que, apaixonei e falei, preciso fazer uma peça de teatro sobre isso, né? E aí esse ano a gente resolveu fazer uma peça e a gente decidiu... Legal. Não ganhou o fomento ainda, a gente ainda começou a desenvolver, vamos ver se vai ganhar para a gente de fato fazer. E a gente decidiu que teria que ser uma peça infantil, para molecada mesmo, assim. Já juntando essa coisa do teatro levar a divulgação científica. E a ideia é aproveitar algumas coisas que eu aprendi lá no SIC, de experimento, e fazer durante o espetáculo também, e tal, porque isso é impactante, a molecada fica, né, muito animada, assim. Aí eu queria saber, assim, e no SIC tinha esse lugar também, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, de que no SIC a gente fazia... no todo começo de ano tinha uma programação de férias, e nessa programação de férias tinha espetáculos artísticos, né, não necessariamente de teatro, que utilizavam das experiências do dia a dia do SIC, que eram coisas que já estavam lá, né? Então, eu queria saber também de vocês, assim, como que a arte consegue ajudar na divulgação científica também, assim. Agora eu começo. Com certeza, a arte é um caminho, né? Porque a arte, principalmente para crianças, mas não só para crianças, a arte para adulto também, ela serve para você fisgar. A pessoa que... Porque às vezes a pessoa tem isso latente, né? E não consegue se expor, não tem, a sociedade não criou espaço para que ela fizesse com que o seu gostar se transbordasse, né? Então, por isso é importante esses espaços, é importante uma peça nesse sentido. E é importante literatura apropriada para esse sentido, é interessante... O nosso projeto, eu tenho um projeto de extensão que uma parte dele é produzir, não diria que é literatura porque está escrito, mas textos onde evidencia-se a física da história. E a física dá boas histórias. Né? Se a gente tiver algum dia aqui, eu posso contar a história desde
gente que provou que Einstein estava errado, até um esquizofrênico que achava que um capacitor, um chapéu de alumínio protegia o cérebro dele das explosões solares. Não protege? Isso acontece. Isso teve. Eu empurrei para o Márcio. Fui com o Márcio falar essas coisas. Então, é importantíssimo fazer peças, ter espaço como o SIC. E como a gente falou do SIC várias vezes, eu vou só falar que tem um projeto sendo votado na Câmara. Sim. Se alguém tiver interesse em ajudar, escreve para os vereadores, tá certo? Escreve para eles que, olha, é importante o SIC, gostaríamos de ter esse espaço, porque de cima para baixo não vai vir. Né? A gente está percebendo essa pandemia, a gente percebeu, você falou da crítica às políticas atuais, né? que não deixa de ser uma crítica social, como lembrou o Mark, mas se a sociedade que acredita em arte, acredita em ciência e tecnologia, acredita no lado bom da força, não agir, a escuridão vai abarcar. Que Com seja certeza. Um fósforo, mas Sim. precisa acender, porque senão daqui a pouco a gente está escravo de uma situação em que o negacionismo e o obscurantismo tomam conta. Eu fico imaginando como seria importante ter um SIC funcional agora, nesse momento, até para esclarecer claro, a mente das pessoas sobre esse bando de absurdo que foi jogado aí, né? Inclusive negacionista. Rio Preto tem negacionista. Sim. Inclusive que morre gente e ele não se acha responsável. Sim. Sabe? Estimula um membro da família a não tomar, a pessoa não toma, pega a doença, morre, ou dela, ou de uma sequela dela, e o cara não se sente, não consegue trazer isso para a consciência. Exato. No SIC, eu criei um projeto que foi o Filosofísica. Foram mais eu lembro. Era muito legal. Foram mais de 73 palestras, um pouco mais de 73. A última vez que eu tinha contado, chegava a 73 palestras, debate com o público. E você está devendo um livro sobre isso, hein? Tô. Verdade, professor. Mas eu está devendo. Você precisa... Para de preguiça e escreve não vou fazer. esse negócio aí. Não, escreve no Nelson Seixas, passa certeza. Mas nessas palestras, eram palestras longas, algumas com quase 3 horas de duração, e depois um debate com o público. Teve dia que eu fiz discussões, por exemplo, algumas que eu me lembro, como a viagem do homem à Lua, se era conspiração ou realidade. Eu acho que eu estava. Eu começava 4h30 da tarde. Era meia-noite. Eu estava lá e devia ter mais de 40 pessoas ainda lá. Tá? Ainda querendo... Só acabamos porque estava todo mundo com fome. Senão, a gente ainda teria espaço para mais. Então, o Filosofísica abria muito essa ponte. No Filosofísica, eu sempre trabalhei com uma visão transdisciplinar. Transdisciplinaridade vai além da interdisciplinaridade, da pluridisciplinaridade, ela integra conhecimentos. Então, nunca houve um conhecimento que fosse preconceituoso, ou seja, não aceita aquilo. Então, no SIC, eu trabalhava discutia todas as áreas. A gente falava de astrofísica, cosmologia, do mesmo jeito que falava de medicina, falava de parapsicologia, falava de ufologia, só Kung que Fu. É verdade. Sempre colocando a visão da ciência para o pessoal entender o que é ciência. Porque existe um negacionismo que não aceita a ciência, e existe, por outro lado, uma outra comunidade que acha que só é ciência aquilo que ela faz. Então, você coloca o equilíbrio nessas coisas. Tem coisas que não são científicas e são boas. Um monte de coisa que a gente conhece não é ciência. E é necessário ser. Arte não é ciência. Sim. E a arte é necessária ao ser humano. Então, o fato de algo não ser científico não significa que não seja bom. Agora, existe o lado oposto, que aí entra o negacionismo, entra toda esta parte... Teoria da conspiração, né, professor? Tem um monte, né? E hoje me preocupa, e eu estou rascunhando algumas coisas sobre isso,
sobre pseudociência, porque pseudociência tem um conceito, tem uma estrutura. Hoje, a discussão é pseudociência aquilo que não está de acordo com a minha forma de pensar, e não é isso. Tá? Então, vejo gente aí colocando religião como pseudociência, colocando paraciência como pseudociência, colocando protociência como pseudociência, enfim, não é isso. Então, essas coisas precisam... E lá, o Filosofísica era um espaço onde a gente discutia isso. E tinha um público relativamente fiel, e esse público foi crescendo. E ali se discutia também questões associadas à arte, ao conhecimento geral, à literatura mundial, isso tudo era abordado. Sim. Eu, depois que saí de lá, acabei complementando algumas palestras do Filosofísica para outras coisas. E acabei fazendo teatro de ciência também. Eu, minha esposa e minha filha. Por uma questão de necessidade, não tinha, juntamos, eu fiz 3 peças de teatro, feito em escola e faculdade, sobre ciência, também fazendo experimento, mas tinha um enredo, tinha história. Tá? Eu era o professor Frankenstein, então fazia mas daí a dramaturgia própria, tipo assim, um texto eu escrevi o enredo, eu desenvolvi, eu lembro minha esposa outra, minha filha era outra, tinha que arranjar alguém para trabalhar. Que legal! Depois eu queria ver. O professor, eu lembro uma vez que, não sei se o senhor vai lembrar, né? Ou se talvez faz tanto tempo que a minha memória já está me pregando peça, mas eu lembro do senhor ter comentado de fazer Galileu Galilei no planetário, que eu acho que seria incrível. Eu comecei a rascunhar. Eu peguei Galileu Galilei de Bertolt Brecht. E eu ia fazer essa mesmo. Mas isso era... Eu estava fazendo. Eu comecei a fazer isso no último ano do SIC, aí o SIC acabou. Aí eu engavetei. Porque ali eu tinha um espaço, poderia fazer, eu coordenava, então estava tranquilo. Eu ia lá, montava, sabia quando. Agora não tinha. Mas eu ia fazer um monólogo. Mas não com a rigidez do Bertolt Brecht, apesar de ter uma visão, mas não com aquele linguajar. Eu peguei e ia adequar numa linguagem para que crianças pudessem também entender um pouco. Não, mais. Eu acho. E você sabe que desde que você me falou isso, professor, assim, ficou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, isso seria fantástico. Fazer uma peça dentro de um planetário. Só uma coisinha, Laura, você está cortando o teu microfone e tua imagem congelou. Opa! Melhorou? Foi? Voltou. Voltou? Às vezes dá uma oscilada. Voltou. Eu estava falando que, assim, eu lembro que desde quando o senhor falou isso, assim, ficou na minha cabeça, tipo, uma peça dentro de um planetário, e ainda mais para falar de Galileu, assim, eu falei assim, cara, tem tudo a ver, o negócio vai ser fantástico. E, assim, o projetor do planetário, ele projeta muito mais do que só estrela, ele projeta qualquer coisa que você quiser, então você consegue fazer também uma peça que você pode ir projetando outras coisas também. Assim, na minha cabeça... A gente não pode esquecer que planetário é uma estrutura adequada para a interface entre arte e ciência. Tá? Sim. Hoje, o planetário é um nome genérico, mas, na verdade, primeiro, nunca foi um planetário, ele sempre foi um estelário. Ele projeta, basicamente, o principal dele são as constelações. Sim. Mas o planetário, hoje, ele é um sistema de realidade imersiva. Você, hoje, com um planetário... digital, você entra, você fica ali, e hoje o planetário ele consegue projetar. Se eu quiser dar uma aula de biologia, eu projeto um DNA ali na tela, faço viajar por dentro. Aula de história, você faz tudo. Então, é possível você construir... Por exemplo, lá no SIC, quando a gente produzia as peças, eu orientei um pessoal da matemática a fazer um chroma key. E a gente fez e ficou, não sei se você estava lá nessa época. Não lembro, de cabeça. Então, eu propus, porque a gente fez eles voltarem para a escola de Alexandria, tá? E conversar com Euclides, conversar... Então, eram dois atores. Como eu vou fazer um cenário da escola de Alexandria? Sim. Aí eu tinha uma reconstituição, como que era a biblioteca de Alexandria por dentro, tudo mais. Eu peguei, montamos um chroma key, eu mesmo fiz, montei, mas ficou bom. Aí nós arranjamos o estúdio do OVNI e gravou lá dentro. Então a pessoa entrava numa máquina do tempo, era um caixote, saía uma fumaça, aí projetava na parede. Aí ela conversava com... Então ficou muito legal isso. Que da hora! E essa interface. Veja, e isso é teatro, de certa forma. O cinema
Cinema nada mais é do que... A palavra cinema vem do grego, kinema, que quer dizer movimento, de cinemático. Tá? É um local onde você senta para ver uma imagem entrar em movimento. O cinema é uma complementação do que já existia, que é o teatro. O que é teatro do grego? Teatron. Teatro associado à visão. Tron, a local. Então, é um local de observação. O teatro, talvez, é a forma, ao meu ver, de arte que alcança mais rápido o público. Sim. A consciência, para você fazer interface arte-ciência. Os shows de ciências também, mas o show de ciência ele é divertido. Tem uma questão de entretenimento ali, né? Ela não pega, ela sai dali, ela achou legal soltar fumaça, ver um pêndulo vir na cara da pessoa, mas ela perde um pouco do fundamento. Quando o teatro ele consegue transmitir mais a informação que você quer alcançar, que você quer levar ao público. Quando você combina o teatro com o show de ciência, eu acho que isso enriquece muito mais. Mas a única forma. A pintura, a gente pode falar sobre características. Por exemplo, você vai para os pintores da Idade Média, até uma época da Idade Média, o céu era dourado. Por quê? Porque isso era questão de Deus estar no céu. Eu vi uns negócios assim, tipo, que na Grécia eles não tinham a questão do azul, então eles descreviam o céu como vinho, né? Cultural. Outras coisas. É muito louco. E na Europa medieval, o cristianismo vai ter uma influência tal, você não pode colocar o céu azul. O céu onde está Deus, isso tinha que inspirar cor de ouro e tal. Até vir Giotto de Bondone fazer um céu azul com cometa, coisa que ninguém... Isso gerou um problema. Então, são questões que a gente pode discutir, por exemplo, sobre arte e ciência. Tem um artista que eu adoro, que é Escher. As figuras de Escher sempre produzindo ilusões de óptica. Hoje nós temos escultura cinética, que aquilo é fantástico. Parece um moto perpétuo. Os caras fazem umas aranhas gigantes, põem na praia que você andando sozinho. Eu vi. Na verdade, o vento mexe... E você olha aquilo parece que tem vida. Então, são coisas... hoje tem trabalhos sobre cinemática de arte cinética. Então, como é que aquilo se movimenta? Porque o movimento é tanto... Tem um lado que é uma aranha, ela sobe uma montanha. Pera, mas como que ela faz isso? Está sendo muito louco, inclinado. Né? Você não tem uma propulsão adequada. É o vento, mas o vento estava muito fraco. Se você colocar um sisteminha vela, ele não sobe. Mas ela subiu. Como que isso funciona? Parece violar alguns princípios. Não viola, tá? Mas que viola primeiro. Para deixar bem claro para todo mundo. E o que me chama muito a atenção nessa questão toda é a questão do belo. Volto a frisar. Eu me toquei com essa questão do belo uma vez que eu olhei uma obra de arte, eu estava em São Paulo, tinha ido para um encontro sobre astronomia, parte de planetários, e estava lá e teve uma exposição de arte. E era pintura abstrata. Eu olhei para aquilo com um monte de borrão de tinta, eu falei, gente, esse tem isso. Como que isso toca alguém? E aí eu vi umas pessoas falando, nossa, percebo. E eu não percebia nada. É muito louco, né? Tipo, a maioria das pessoas olha para alguma coisa abstrata e, mano, isso aqui não quer dizer nada, isso aqui é um borrão. Aí na hora que eu estava... Saímos daquilo ali, tinha o pessoal do planetário, e eu ia fazer um comentário rapidinho, era sobre relatividade. E coloquei uma métrica grande ali, que tinha, bonita. Eu gosto daquelas métricas que surgem na relatividade. Você pega com vários sistemas de coordenadas esféricas, fica bonito, toda aquela estrutura com vários tensores. Eu olhando para aquilo e comecei a deduzir. Cheguei num... Eu olhei para aquilo e falei, caramba, que bonito é isso, né? Que coisa interessante. E uma das pessoas que estava apreciando a obra de arte falou, como que você vê beleza nisso? E aí caiu um pouco a ficha. Espera aí. A beleza que a gente às vezes vê quando deduz uma equação, aquilo toca a gente. Ela não deve ser diferente daquela beleza de um artista que está olhando para uma obra abstrata. Simplesmente os canais são diferentes, mas elas devem ter coisas iguais. Então, eu hoje olho para uma obra de arte e falo, deve ter uma beleza muito grande. Ainda que eu não entenda as nuances daquilo, com certeza toca alguém como algumas equações me tocam. Eu acho que é por aí. Aí eu posso fazer observação aí a respeito? Claro. Primeiro, a questão das artes, né? A Doris Lessing ganhou o Prêmio Nobel há pouco tempo atrás
pouco tempo, assim, antes da pandemia, e ela escreveu obras de ficção científica. Eu acho que foi a primeira autora que ganhou o Prêmio Nobel que fez a ficção científica. Então, eu recomendo para leitura quem gosta desse gênero, e é bem diferente da ficção hollywoodiana, e eu recomendo ler Shikasta, né, com K. É um livro muito interessante e aborda uma ficção de uma maneira diferente. Eu, pelo menos, fiquei agradavelmente surpreendido com esse livro. Então, a sociedade já está reconhecendo. Eu lembro que o comentário à época foi que a comunidade literária estava reconhecendo a ficção científica como uma parte importante, né? Na verdade, a Doris Lessing não ganhou por causa de Shikasta. Ela tem um conjunto de obras, tal. Mas dentre essas obras, ela tem essa série de livros que são essencialmente ficção científica. Então, a comunidade está acordando. Vocês não estão sozinhos, né, na questão. No Brasil, a gente tem um grupo Ciência e Arte no Palco. Né, vocês devem ter visto lá a gente trouxe numa das primeiras semanas da física o pessoal com a peça Einstein e depois com a peça Copenhague. Eu trouxe eles no SIC também. Eles foram com a peça Einstein e Darwin. Então, porque eles são de São é Carlos, um movimento, né, social que está acontecendo, né? Estava, pelo menos, mas estava. É uma coisa. Deus, que tristeza quando a gente ouve isso no passado. Veja, a coisa vem em ondas. A gente tem que segurar essa onda, porque vai vir uma onda boa depois. A sociedade tem essa dinâmica. Às vezes se imerge numa profundidade que a gente nem imaginava, e às vezes faz algumas alturas que a gente fica, nossa, que orgulho de ser humano. Mas nessa época que a gente está agora é difícil ter isso. E eu vou me permitir fazer discordar um pouquinho do Mac, do Alexandre, que é a questão da beleza. Eu acho que a beleza faz parte da arte, mas a arte, ela transcende a questão da beleza. Ela é algo que toca nos sentimentos. Pode ser o sentimento de belo, mas pode ser o sentimento de horror, pode ser o sentimento de compaixão, pode ser o sentimento de repulsa, né? Mas ela toca as emoções, não necessariamente o belo. O belo, óbvio, é uma parte importante, mas algumas artes são feitas para chocar um determinado público. Ela é feita para que o pessoal não ache aquilo bonito. Arte social, por exemplo, né, que você pega lá explicita uma vida numa favela. Aquilo lá, o pessoal, né, com as mazelas que tem. Nem sempre, não precisa passar que é bonito, né, mas ele passa uma questão da... Uma coisinha, que o belo, nesse sentido, de acordo com Kant, não é só o bonito. O belo é aquilo que introjecta no ser humano. A provocação que a arte faz, ela está inserida no contexto do belo. Aí, nesse sentido, porque ela provoca e leva à reflexão. Quando a gente reforça muito a palavra belo, ela tem um contexto social. Né? E esse contexto, ela vem carregado. Ou você explica, né, que é o belo no sentido kantiano, então ele é mais amplo, não é só coisa. Ele pode fazer a provocação. Ou coloca direto que faz a provocação, né? Porque não é belo no sentido coloquial da palavra. Né? A arte não precisa ser bonita. Não necessariamente. Mas ela tem que tocar, mexer com as emoções. É isso. Ela mexe com as emoções. Né? Você sai do lugar... Que belo caracteriza. Nossa, mas isso me impactou. Né? Às vezes tem um impacto que te deixa mais leve, tem um impacto que te deixa mais transtornado, né? A gente chama de catarse aqui. No teatro a gente chama de catarse, não necessariamente seja a tradução exata. Catarse é um termo psicanalítico. Sim. Catarse, ele vem da... Mas é uma
impulsão, tá? Um impulso de que causa essa euforia, causa essa... E isso é a essência do estético, que é da sensibilidade. O belo é o estético, a sensibilidade. Que vai provocar raiva? Pode provocar raiva? Pode provocar raiva. Mas depois vai levar uma reflexão. E é esta reflexão que é o que o indivíduo acaba introjectando. A raiva ela é momentânea, ela é passageira. A introjecção, não. Ela fica, exatamente. Mas tem algumas coisas, por exemplo, que quando se fala de arte, mesmo que quando se fala de arte, se coloca um pacote com muitas coisas. A arte tem muitas linguagens. Sim. Mas, talvez, pela maneira como a mídia passa, existe uma arte que é milenar e que, para mim, ela tem uma essência de arte. E a sociedade artística como um todo não a vê assim, artes marciais. Tá? Quando você fala de arte, a gente não está falando de luta, de combate, de UFC, não é isso. O pessoal chama de artista, mas não, aquilo é lutador. Aquilo é lutador profissional que pratica. A arte marcial, ela vem da guerra. E ela exige um treinamento do corpo humano. Então, e ela tem toda uma questão filosófica também, né, professor? Ela tem uma base filosófica, mas ela tem uma base de treinamento de controle do corpo humano, de expressão corporal. Então, se você vê, por exemplo, uma pessoa que pratica Kung Fu, desenvolvendo um Kati, que é uma técnica, um conjunto de movimentos, por exemplo, do dragão, ou da serpente, ou do bêbado, ele faz aquilo por 20 minutos seguidos. Aquilo é uma expressão corporal belíssima. Parece uma dança, né? É um negócio como muito se fosse louco, uma dança. Né? Aí e aí você vê muita gente falando, mas o que o cara faz? Para que serve isso? Mas a pessoa vai ao teatro, de repente, assistir mímica. Sim. Então, eu acho que, preconceito existe em todos os meios sociais. A arte não está isenta disso. Sim. Mas as artes marciais, talvez, justamente por ela estar vinculada à luta, é claro, se ela é uma arte marcial, ela surgiu, a arte marcial surge em tempos de paz, para treinar o indivíduo para quando ele puder ir para a guerra. Não estava no passado. Não estamos precisando, mas se precisar, está aqui. Treinado. Mas, no dia de hoje, o contexto da guerra não precisa mais desta arte marcial. Então, ela ficou puramente estética, e aqui estética no sentido de expressão do ser. Ela ficou apenas isso. Mas eu vejo que muita gente não valoriza. Mas valoriza a dança. Assiste um balé e, de repente, você vê, por exemplo, algumas técnicas de Kung Fu, mesmo de outras artes, que o Kung Fu ele é milenar no sentido que ele surge na China e dali vai se propagar para o Japão, para a Coreia, para o Vietnã, para a Tailândia. Então, o berço é ali. Mas quando você vê aquela manifestação, você olha e fala, caramba, como você disse, é uma dança. Tá? Você se assiste a pessoa, de repente, ela manuseando uma arma, como um bastão, uma espada, ou muito bonito, espada dupla, ou corrente, É. e você olha a habilidade com que ela faz aquilo dentro de toda uma estrutura. Isso também é arte. E é muito louco, porque não é você visto vê a como tal. pessoa fazendo, dá vontade de aprender, né? Dá vontade de muito legal aprender, isso, te dá vontade de cativa. aprender, Aquilo te cativa. Mas E tem a capoeira também, né? Que Capoeira, é capoeira. exatamente, né? Sim. Música, dança, é um espetáculo. capoeira ela envolve teatral ainda também. bastante dança. Então, todas as artes marciais, na essência, correspondem a uma arte. Tá? Sim. Agora, para ser arte marcial, antes de tudo, ela tem que ser arte. Tá? Sim. Que Aí legal. o indivíduo vai treinar para lutar, tal coisa. O que ele está fazendo não é arte marcial. Que Ele legal. não pode ser chamado de um artista marcial. Sim. Ele é um lutador profissional. Então, essas coisas de UFC. Que ok, tem o seu lugar, é só tem o seu lugar. lá, né? Ele pode Beleza. até ser um artista marcial, mas aquilo que ele Uhum. está fazendo no ringue é um combate. Sim. Tá? O que o artista marcial faz na guerra é um combate. Ele não vai fazer arte. Ele não está Uhum. fazendo nada para tocar o próximo em termos Sim. de sensibilidade, não. Ele está na guerra para matar o outro, ou para sobreviver à situação. Mas ia ser muito legal se tem dois exércitos e um começa a fazer uma coisa artística e o outro desiste da guerra. Ia ser um negócio muito Ia da ser hora. ótimo, né? Esse é um ápice de um artista, cara. Não é? Imagina. O cara venceu a guerra.
Parece que tem uma história no futebol brasileiro, que o Brasil foi fazer um amistoso na Arábia Saudita, se eu não me engano, e eles estavam em guerra, e a guerra foi parada por causa do jogo. Eu vi um negócio assim, não lembro exatamente aonde, mas que eles pararam para ver Pararam por causa do jogo. O jogo, fizeram um armistício lá, o povo vem jogar futebol aqui, vamos dar uma paradinha para a gente assistir. Então, eu acho que isso é uma coisa do ser humano que a gente deveria cultivar mais, né? Sim, e você vê que, tipo, por exemplo, né, mesmo grandes inimigos têm coisas em comum e talvez fosse melhor eles sentarem, conversar, ver o que tem em comum, valorizar mais o que tem em comum do que o que tem de diferente, né? Nós dois gostamos da seleção brasileira, vamos parar para ver ela assistir, vamos parar a guerra para ver ela assistindo? Vamos. Pelo que mais a gente pode parar essa guerra? E aí, né, seria talvez um tópico. Você daria um bom conselheiro de Estado. Eu te apoio nessa história. Porque... vamos lá. E uma outra arte que a gente esquece, e essa é muito presente na vida, talvez esteja tão presente que as pessoas às vezes esquecem um pouco dela, é a música, em toda a sua expressão. Quer seja puramente instrumental, quer seja a melodia cantada com a letra em cima, o que a gente escuta na rádio. Hoje ninguém escuta rádio, né? Escuta no YouTube e todas essas coisas, nos playlists da vida aí. Streamings, né? Nos streamings. A música, ela é uma coisa que toca o ser humano em vários aspectos. Quer seja o puro instrumental que às vezes mexe com você, quer seja a própria letra da música, o poema por trás daquela música, e muitas vezes a questão associada até mesmo à ciência por trás da música, a física da música. Se você pega a história da música, você vai lá no monocórdio de Pitágoras. Pitágoras vai criar escala musical para isso. Muitos luthiers tiveram que estudar parte de conhecimento de como produzir um tipo de som. O próprio Johann Sebastian Bach, quando ele faz o cravo bem temperado, a escala temperada que ele cria, vai ter que ser criado um piano à parte para aquilo, para dar as notas que não existiam. Específico, né? É muito legal isso. O cara cria aquilo ali. Então, hoje você tem toda uma física por trás disso. Você tem até trabalhos de física musical publicados. Isso, a gente fez um trabalho de física musical lá no SIC. Era um painel enorme. Eu construí aquele vibrafone de água. Então, para cada volume de água dava uma nota. Foi até um maestro lá, gostou muito daquilo. Então, isso são coisas que têm a ver com música, tem a ver com física. E tem gente que se encanta pela música, pela física. Eu já vi coisas assim que você olha. Tem coisas que me encantam pela capacidade humana. Por exemplo, fisicamente, você separar um tom maior de um tom menor é quase que impossível para o ouvido humano. A diferença de frequência é de 81 80avos. Não dá. Eu já vi maestro no ouvido, não tem, tá aqui, ó. Olha, é muito louco, né? Cara consegue... Isso para mim, já é uma arte no sentido da capacidade humana. Quando a gente olha um atleta olímpico fazendo todas aquelas evoluções, aquelas acrobacias, isso é incrível, isso é arte. No sentido, aquilo ali é esporte. Tá? Mas o treinamento que ele teve para aquilo, o controle, a concentração, ele teve que introjectar aquilo. E ele acaba sensibilizando o público que assiste com aquela sua expressão. Então, na essência... E existe uma interseção também, né? Entre arte e esporte também. É muito louco, né? Porque esporte e ciência atividade também... humana, todas estão correlacionadas. Sim, é muito louco. Com certeza. Gente, para não tomar muito uma questão que é a seguinte coisa: poucas coisas na atividade humana me deixam orgulhoso de ser parte dessa espécie. Uma delas é ciência, óbvio, né? E outra é arte. Muito legal. São coisas que a gente realmente mostra que a gente tem um potencial para ser uma espécie muito melhor, a gente poder tirar essa carga
ruim que nos segue, talvez desde que a gente saiu das grandes migrações, e a gente pode transcender enquanto espécie, socialmente, usando a sensibilidade da arte e o conhecimento da ciência. Então, meu abraço para todo mundo que está assistindo da parte das artes, da parte da ciência também, mas eu queria deixar isso porque a gente já está no horário avançado, né? Isso que quer dizer, né? Desculpa. Eu ia falar isso, para não tomar muito tempo de vocês também. Eu queria fazer uma última perguntinha e depois vocês já podem emendar já, dando um tchau pro pessoal, falando como que o pessoal pode encontrar vocês nas redes também, para quem quiser. Professor Elcio e também professor Alexandre, a gente falou várias vezes a gente falou sobre o SIC, o Centro Integrado de... agora chama Educação, Ciência e Cultura, né? Mas antes era Ciência e Cultura. Mas pelo menos até quando eu saí, o CIEC era o complexo, o SIC continua existindo dentro do CIEC. Tá, beleza, entendi. E aí, assim... Por que a gente falou várias vezes disso? Porque era o único lugar aqui na nossa cidade onde você tinha divulgação científica, né? Ou era o lugar mais acessível e que a população de fato... E ali também tinha uma interseção entre ciência e arte, como a gente já falou várias vezes. E aí, o professor Elcio, para quem não sabe, foi candidato a vereador e ficou na suplência e assumiu há alguns meses atrás, ele ficou um mês na Câmara em julho, né? E propôs também um projeto para uma institucionalização do SIC. E aí, professor, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto, né, e como que a pessoa pode ajudar, né, para ver esse projeto de fato acontecer, quem que é que está tocando ele lá na Câmara agora, e aí também, se o senhor já quiser, né, se despedir do pessoal, e o professor Alexandre, que foi coordenador do SIC, né, se puder também falar um pouco para o pessoal a importância do SIC também, né, que de repente, ao ouvir do professor Alexandre a importância, se engaja no projeto do professor Elcio também. Eu acho que pode ser uma boa. Então, e aí também, se já quiser também se despedir e tal. O Mac, eu acho que eu comecei por honestidade, você devia começar agora, né? Não, pode falar sobre o projeto, professor. Posso? Depois eu finalizo. Eu acho que... Então, é o seguinte. Na verdade, isso que o Lawrence falou, eu fui candidato a vereador, eu parto do pressuposto que se as pessoas com um pouco mais de consciência não fizerem nada, a mediocridade avança. E aí, meu caro, a gente vê o que está acontecendo, o que a gente está passando. A sociedade toda é assim? Não. Mas a sociedade que não é assim está deixando a outra parte da sociedade, que é assim, conta do pedaço. No legislativo, isso fica bem claro. Algum dia a gente pode conversar mais delongado sobre esse tema. Mas eu fui candidato pelo PSOL, então eu fui suplente pelo PSOL. O PSOL tem uma política de uma vez por ano o titular se afastar durante um mês e um suplente assume até para sentir, aprender, é uma aprendizagem política, na verdade. Uhum. Então eu assumi em julho. E eu fiz vários projetos, né? Essencialmente na questão educacional, na questão de meio ambiente e na questão de igualdade de gêneros, né? Foi essencialmente 2 projetos de cada um. Uhum. Os projetos, todos que foram votados até agora, foram rejeitados. Tá certo? Então, por exemplo, nós estamos atrasados, a gente não tem a parada gay aqui no calendário Rio Pretense. Propus um que fosse que a gente incluísse no calendário Rio Pretense. Outras cidades já têm. Na hora de votar, perde. A gente tem problema de meio ambiente, a gente está sofrendo calor, falta de chuva, baixo índice de coisa. Então, propus um que dificultasse a derrubada de árvores. Pum, caiu, tá certo?
Fórum Municipal de Educação, que é importante para cumprimento do Plano Municipal de Educação, propôs. Então, eu sou minoria. Mas mais uma câmera dessa, né, professor? A gente faz dessa vida uma coisa só, que é a parte da gente. Sim. Então, eu crio constrangimento dos caras votar contra, na pior das hipóteses. Tá? É o que eu posso fazer e em um mês foi o que deu para fazer. Mas esse SIC não foi votado ainda. O próximo projeto do SIC, quando você faz um projeto de lei, ele tem duas votações. Uma pela legalidade, ele foi aprovado pela legalidade, né, que me deixou assim muito feliz, porque eu pensei que o pessoal já ia criar problema aí. E outro pelo mérito. Do mérito, o andar da carruagem é que ele não seja aprovado. O que ele faz? Ele transforma no SIC num projeto não de governo, mas um projeto de município. Então ele vai ter uma dotação própria, orçamentária, como se fosse uma autarquia. Uma fundação que toma conta dele, que gerencia o recurso. Essa é a ideia. Sempre tem um viés de incerteza no caminho. A gente precisa ficar de olho. Mas a ideia é que o SIC tenha vida própria. Independente, muda o prefeito, acha que aquilo é do prefeito, corta, como aconteceu. E a gente tem esse problema. Então, a ideia é... Então, o que muda? Mudaria do SIC da época que o Alexandre era o responsável lá. Né? O SIC e o CIEC. Né? O CIEC é complexo integrado, do qual o SIC faz parte, faz a educação de gente com necessidade especial e também de formação de professores. São os 3 centros que tem dentro do complexo. A ideia é que a gente tenha um projeto que seja autossustentável. Então, o município manda o recurso, você tem um conselho formado por 3 representantes do município, 3 representantes da Unesp, eu coloco explicitamente Unesp, através de convênio, e um do Conselho Municipal de Educação, que é, em princípio, o representante da sociedade civil no conselho, que vai gerenciar o complexo. O complexo. A verba é 0,1% do orçamento do município, que vai para uma fundação só para isso, Fundação de Direito Público, destinada só a gerenciar esse dinheiro. E todo o dinheiro é obrigatório, na lei eu coloco isso. Isso vai ter que ter regulamentação depois, eu espero que o pessoal não dê um migué ali se for aprovado, mas eu acho que não, fica mais difícil. Todo recurso que essa fundação conseguir, da prefeitura principalmente, mas se conseguir um projeto junto com a agência de fomento, junto com a Brinc, junto com outras vai para essa fundação e ele tem que ser integralmente usado para o SIC. Né? É lei, né? Não pode pegar esse dinheiro e asfaltar a rua, né? Não pode, né? É integrado, na íntegra ele tem que ser usado no SIC. Então é isso que está. A estrutura não muda muito do que era. A ideia é que ele seja mais independente e mais dinâmico. E você vê que 0,1% vai dar 1,5 milhão, 2 milhões no máximo, assim. E essa verba aqui para a prefeitura não é nada, né? Não, a prefeitura gasta muito mais com isso, com as famosas ONGs aí que. Sim. Esse é um assunto longo. A gente pode discutir, mas não dá para discutir. Mas a prefeitura tem como assumir esse recurso e acabou de receber uma autorização para contrair uma dívida de 300 milhões de reais. Sim. É uma coisa maluca. A gente não tem. Então, como é que a gente pode fazer isso? O andar da carruagem diz que o governo não vai boicotar essa votação.
A gente está correndo atrás, vindo, procurando. Eu próprio estou tentando falar com o próprio prefeito, que o que ele acha, né? Que é a pergunta que vocês me fizeram antes, né? E o que, se alguém tem algum interesse, porque é Centro Integrado de Ciência e Cultura. Por isso que cabe uma peça de teatro, cabe projeção 3D, do ponto de vista científico e artístico, cabe um espaço artístico, ele pode ser revitalizado como um teatro grego. Gente, a gente teria muita coisa para fazer. A gente precisa de condições materiais. Eu faço parte do Conselho de Cultura da cidade. Eu vou levar essa pauta para lá, para ver se a gente consegue conversar. É bom. Eu falei com o atual secretário da Educação, da Cultura, com o vice-prefeito. Não consegui em um mês uma agenda com o prefeito. Estou tentando agora para ver se conversa. Vou tentar então, institucionalmente, se alguém tiver algum contato, vale a pena a gente forçar para ver se a gente tira o município dessa. O município de Rio Preto ele é muito provinciano. Então, e o SIC é uma maneira de você transcender um pouquinho esse provincianismo. E a gente virar polo efetivamente de ciência e cultura. Então quem tem contato com o vereador, mesmo que não tenha, certo? Pega o endereço do vereador lá na Câmara e escreve: caro vereador, vi que tem um negócio do SIC, por favor, gostaria de que você votasse a favor. Manda um e-mail pro cara, não é tão difícil de fazer isso. Porque às vezes os caras votam negativo achando que ninguém tá nem aí, né? Se você mostra que tem gente interessada naquele espaço, né? De cima para baixo não vai vir. De cima para baixo não vai vir, gente. Eu posso passar para vocês, depois deve já estar na Câmara o projeto na íntegra, mas eu posso passar uma cópia do projeto para vocês saberem como é que está o esquema, né? Porque ele é público, ele tem que ser público. Né? Mas é uma batalha, gente. Parece que a gente tem que carregar uma jamanta carregada com o freio puxado de mão. Eu imagino. É difícil. Então, se vocês quiserem apoiar, eu acho ótimo. Eu acho que o município ganha com isso. E aí o pessoal fica sabendo melhor, assim, também nas suas redes sociais, professor. Você fala um pouco dele. Eu acho que tá, viu, na rede social. Tá lá, né? Do partido também, né? Deve ter. Quem gerencia a minha rede social é minha mulher. Eu tenho um pouco de dificuldade com essas mídias. Eu gosto mais do bate-papo, assim, que a gente eu acho mais produtivo, mais pessoal. A rede social é muito impessoal. É impessoal, e aí o pessoal distorce o que você fala, e aí tem umas coisas meio complicadas. Mas, de qualquer forma, se alguém puder ajudar, legal. Uma maneira, e eu gostaria muito de ver o SIC voltar a brilhar, como o Alexandre estava falando. Pessoas de 20 países, de todas as idades, procuravam ele para conversar, para agradecer a oportunidade desse centro, né, para se emocionar junto, né? Tá vendo como nós temos arte no meio da história? Se emocionavam, né? No planetário, nas amostras, né? Criança, né? Criança é legal porque não esconde, né? De repente faz Era um barato quando as crianças olhavam o telescópio, via Saturno. Tinha uma menininha ficava ali, falava, opa, tá bem? Era uma coisa. Então é isso, gente. A gente está fazendo o que a gente faz de único nessa vida, que é a parte da gente. Se cada um fizer a sua parte, veja, não vamos deixar a mediocridade avançar mais. Ela já avançou muito. A gente precisa... Inclusive, eu aceitei isso aí como candidato por questão de responsabilidade social.
Sugiro àqueles que estão nos ouvindo que tenham, nós não temos nenhum representante da classe artística. Talvez o João Rilo. O João Rilo é da classe artística, ele é produtor, né? O João é diretor de teatro e tal. Mas é o único. Sim. É o único. O resto você fica falando com aqueles caras lá que... tem esse não são todos ruins, são seres humanos, mas eles têm uma visão muito diferente de sociedade do que a gente tem. Sim. E essa visão de sociedade atrapalha. É excludente, né, professor? Tem umas que são inclusivas, outras são excludentes, né? Tem isso também. Bom, acho que eu já falei demais, é isso. Quem quiser tomar partido, efetivamente, e escrever para um vereador ou levar para o Conselho da Cultura, eu vou passar para você no seu WhatsApp a íntegra da proposta. Beleza. E aí, se alguém puder acionar, eu estou acionando o que eu posso. Da questão LGBTQIA+, eu também conversei com um monte de gente, tanto do meu círculo pessoal quanto do que essa questão tem uma questão de costumes, né? Que no SIC eu acho que não tem uma questão de costumes aí envolvida, né? Então talvez fosse mais fácil. Tem uma questão econômica envolvida. Mas eu não acho que é isso que está batendo, não. Eu não acho. Eu até perguntei para o cara, se é alguma coisa contra mim, eu transfiro o projeto para outra pessoa. Não precisa ser necessariamente eu. Quero que o negócio aconteça. Eu quero que funcione, né? Tá aí, gente. Então, obrigado pelo espaço, pelo convite. Agradeço a audiência, aos artistas e aos não artistas que estão nos assistindo. Um grande abraço e... Bom, estamos aí, né? Vocês viram que eu gosto de falar, o Mac também gosta de falar. Se vocês convidarem nós de novo, vocês correm o risco de nos ouvir. Tomara que seja a primeira de muitas, professores. Eu adorei. Eu achei super legal. Você aprendeu pra caramba. Tá certo, rapaz. Então é isso. Eu acho que eu vou parar porque nós já estamos estourando tempo aí. Professor, então, se puder falar para a gente, né, qual que é a importância, o senhor cuidou de tanto tempo lá. Quando eu fui convidado para trabalhar no SIC, fui convidado para fazer um projeto. Eu nunca tinha pisado lá dentro, aquilo estava abandonado. E o projeto que me veio na cabeça foi um projeto de museu de ciência. Aí eu fui me inspirar, como eu sempre gostei e estudei muito sobre história da ciência, o que me inspirou a construir o SIC, o projeto que eu escrevi, foi a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria ela não era uma biblioteca, apesar de ter esse nome. Ela era uma biblioteca também. Mas a Biblioteca de Alexandria era um espaço como se fosse uma grande universidade. Além dos livros, ali você tinha espaço para discutir ciência, para fazer debates sobre o que estava acontecendo na época, feiras para demonstrar invenções, aulas de cursos que poderiam se dar. E dentro desse espaço haviam estátuas das musas, deusas que eram consideradas inspiradoras da arte, da astronomia e da música. Então, a Biblioteca de Alexandria como um todo ela era chamada de Templo das Musas. Era um templo, as pessoas rezavam até ali. Claro que isso fazia parte do costume grego, mas era um templo. E o Templo das Musas chama-se museu. Museu é o Templo das Musas. Então, a minha ideia era fazer um espaço que fosse um Templo das Musas, entre aspas. Era um espaço para que a gente pudesse debater ciência, pudesse discutir, pudesse fazer mostra, fazer feiras, fazer peças de teatro, dar palestras, minicursos. E essas coisas aconteceram no SIC. O papel principal, qual era o objetivo do SIC? Fazer e contribuir com a alfabetização científica da sociedade. A alfabetização científica é levar o conhecimento científico ao grande público, sem tecnicismo exagerado, mas sem perder a essência. Não é para falar aquela coisa, o que é física? A física estuda. Não é isso. A pessoa tem que entrar ali e ela sair dali com o conceito do que é física.
A física serve para isso, se aplica nisso. A ponto da gente chegar aí na sala de aula hoje, num curso de física, você para um terceiro ano, como eu fiz, pergunta, pessoal, definam física. E o aluno responde para você, física, estuda movimento, física estuda força, estuda carga elétrica. Tá bom, eu sei que ela estuda, mas o que é? Tá? Que defina. É como eu te perguntar, o que é um carro? Você falar, um carro tem roda, tem volante, tem câmbio. Sim. É verdade, mas você não definiu o carro. Então, o SIC contribuía com esse papel. Cada amostra que eu propunha, eu tinha uma equipe de assistentes, um para cada espaço, que coordenava aquele espaço, e cada espaço tinha seus monitores. Sim. Eu propunha as mostras. Ou eu dava liberdade também para esses assistentes proporem as mostras. Sim. E passava pelo meu filtro. Então, eu falava, não, isso não dá certo, isso não pode, tira, põe isso, isso está legal, está excelente. E aí eu ia, depois que eu filtrei, eu dava liberdade para o assistente criar do jeito dele, dentro de certas normas. Tem que seguir aquilo ali para ter um padrão de qualidade. Então, sempre visamos muito o padrão de qualidade, o padrão de atendimento ao público, além da qualidade das mostras. Sim. Quem conheceu o SIC sabe o que ele foi, sabe como ele funcionou. Nós atendíamos escolas, atendíamos a sociedade, atendíamos pessoas, a ponto do SIC virar um polo de explicação científica. Por muitas vezes, a imprensa, quando queria saber alguma coisa sobre ciência, era lá no SIC que ela ia. E assim foi por muito tempo. Tá? Por quê? Porque ali ela sabia que tinha qualidade naquilo. Era um centro de ciências que oferecia isso com qualidade ao público, era gratuito. Então, o papel da física era a alfabetização científica do grande público por meio de mostras transdisciplinares, tendo a história e a filosofia da ciência como base para costurar e juntar todos aqueles espaços. Então, era isso que ele era. Quando o SIC fechou, para se ter uma ideia, eu recebi pelo Facebook mais de 1000 manifestações. Pessoas pedindo, pessoas que queriam ir lá na porta da prefeitura bater panela. Falei, olha, eu agradeço a manifestação, mas bater panela na porta da prefeitura não vai fazer o SIC voltar. Sim. O SIC fechou, eu às vezes até me sinto um pouco culpado, porque quando eu coloquei a ideia do SIC, isso não estava oficializado, mas estava na minha proposta. Era que o SIC fosse apartidário. Ele não ia ter vínculo com nenhum partido político. Portanto, a política discutida no SIC era a ética da polis, igual se fazia na Grécia, e não falar de partidarismo político. Sim. E num dado momento, o prefeito entrou lá com a equipe para filmar, para fazer propaganda política, e eu proibi. E a partir dali, eu bati de frente com a secretária de Educação, e aí, por vaidade e por questões políticas e politicagem, eles tinham uma meta de me tirar dali e, contrapartida, acabar com aquele projeto. E conseguiram. Levaram 3 anos, mas foram 3 anos de batalha, onde eles foram cortando tudo, tirando tudo, até que chegou no ponto que se tornou insustentável. Mas, a retorno do SIC, se ele voltar nesses moldes, a população riopretense ganha, a população do Noroeste Paulista ganha, porque eu fiz, pelo menos em 2015, a última estatística que eu fiz, nós tínhamos um centro como esse, em média, para cada 1,5 milhão de habitantes. Então, você contava, e não é me vangloriando, não, mas a qualidade do SIC era muito boa, comparada até mesmo com os outros centros. Eu recebi ali no SIC o diretor do Museu da Língua Portuguesa. Ele veio perguntar quanto que eu tinha para fazer aquilo. Sim, falei, olha, na melhor das hipóteses, R$20 mil. Quanto é que a gente pode gastar? Ele falou que ele ganhou 55 milhões de reais do governo do Estado para usar como quisesse e não sabia o que fazer. Tá? Falei, me dê 55 milhões que você vai ver o que a gente faz. Então, o SIC ele se tornou um polo cultural e ele se tornou um polo turístico. As pessoas vinham de outros países visitar Rio Preto, as escolas de inglês, essas casas de intercâmbio traziam para o SIC. E eu conversei com vários. Pessoas da Espanha que ficaram maravilhadas com o SIC, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, da China, da Coreia,
Índia, Estados Unidos, enfim. Eu conversei com muita gente. Eu acho que no Brasil ele só é comparável ao Catavento, né? Assim, mas ainda assim o Catavento ele tinha uma única proposta. Ele não tinha essa interatividade, não tinha. Ele tinha muito dinheiro e mostras fantásticas. Sim. Nesse ponto, o investimento em mostras era muito superior ao do SIC. Sim. Mas a gente, com as mostras que tinha muita qualidade. Sim. Eu montei uma biblioteca dentro do SIC de acesso ao grande público. Cada livro daquele que estava na linguagens, fui eu que selecionei, escolhi a dedo cada um ali. Aquele envolvendo artes, envolvendo literatura, envolvendo física, química, biologia, matemática, geologia, astronomia, psicologia, filosofia, teologia. Eu montei todos aqui. E uma ala de livros infantis. Para quê? Para que não era biblioteca no sentido que a pessoa poderia levar o livro para casa, não, mas ela poderia. Então, enquanto estava ali, ter acesso, né? Então, se o SIC voltar com essa qualidade, o Noroeste Paulista ganha muito. Sem sombra de dúvida. E eu gostaria também de agradecer a todos vocês, agradeço o convite, é sempre importante a gente participar de tudo isso. Eu acho que arte e ciência tem uma interface, como todos os ramos do conhecimento têm. Essa interface, ela só vem para agregar conhecimento. Se ela for bem trabalhada, se ela for bem desenvolvida, só estimula o grande público, tanto a gostar mais de arte, como gostar mais de ciência. Sim. E todo mundo sai ganhando com isso. Eu agradeço, você falou para deixar redes sociais, eu também não mexo muito. Mas uma coisa que eu faço, eu tenho Facebook, tu não sei nada de cabeça. Mas uma coisa que eu faço, eu comecei a colocar aulas e palestras gravadas no YouTube. E isso cresceu muito ali. Então, eu vou deixar como que é? O nome do canal? É isso? O canal, isso. Que não era nem meu. Eu fiz um canal de divulgação científica para minha filha. Ela fez um negócio chamado Juju a Cientista. E ali ela faz uma explicação sobre ciência, mas ela era pequenininha, só fez 3. A gente gravou um quarto, mas eu nunca coloquei, nunca editei. E agora ela cresceu, né? Ela espichou. Então ela vai voltar, mas não vai ser igual. Criança normalmente faz isso. Faz isso, então. Mas o canal chama-se Juju a Cientista. Hoje eu que uso, mas chama-se Juju a Cientista. Ali tem várias aulas completas, aulas de mecânica, aula de relatividade, aula de eletromagnetismo clássico, aula de física 1, aula de física 2, aula de física 3, aula de física experimental. Lá tem um curso que eu montei, ele não está completo, mas já está quase, de história da física, mas são aulas mesmo. E tudo com essa pegada mais de acessível para qualquer pessoa poder assistir. Isso, mas esse é voltado ao público universitário. Por exemplo, o curso de História da Física dá para muita gente assistir. Mas um curso, por exemplo, de relatividade é só para alunos que cursam física. Ou áreas afins ali que... Também é difícil uma pessoa que faz letras se interessar por relatividade. Mas olha... devia. Devia. Mas eu fiquei surpreso que algumas pessoas de outras áreas, mesmo pessoas que gostaram, assistiram algumas coisas. E palestras que eu tenho dado, com a pandemia, tenho dado palestra online. Eu tenho gravado. E aí eu tenho colocado, as pessoas têm tido acesso, cursos extras, e aí vai. Então, o canal Juju a Cientista. Se alguém gostar, entra lá. Aí eu vou fazer que nem os YouTube. Deixa o joinha, não sei o que. Segue o canal, aperta o sininho, tanta coisa que você vai ter. Você gosta do assunto, aperta o sininho. Aperta o sininho. O duro que tem gente que entra lá e põe como que chama? O joinha para baixo, o dislike. O negativo, dislike. Pô, parei que trabalho de tem que ser sacana para fazer um negócio desse também, né? Mas sempre tem. É concorrência. É concorrência. Sim, pois é, preciso descobrir quem é, para entrar no canal dele e começar a dar um... Exato. Mas... filha da mãe, vamos colocar tudo no slide aqui.
Mas muito obrigado pelo convite, pessoal. Professores, eu adorei o bate-papo com vocês, tanto que a gente ficou aqui conversando mais tempo do que estava previsto. Muito obrigado mesmo de vocês terem topado. Eu realmente espero que seja a primeira de muitas vezes, assim, foi super divertido. O pessoal aqui no chat interagiu bastante também, assim. Então, e fica para prosperidade. Então, tipo assim, se quiser mandar aquele mesmo link para a galera assistir depois, ele vai ficar aqui, a gente não tira do ar. Então, bacana. Todo mundo pode assistir depois, sem problema, porque às vezes a pessoa, na hora do almoço, né, ela tá ali trabalhando, então não consegue assistir. Aqui é a Cia Apocalíptica, né? Então é youtube.com/Cia Apocalíptica. Ah, tá, né? Legal. Que é o nome da companhia, né, que eu dirijo e tal, e que realiza o festival. Mas a gente está pensando, de repente, para o ano que vem, transformar tudo isso em podcast também. A gente está nas conversas. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Acessar outros públicos também. Tem uma galera que ouve muito. Mas é isso, gente. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Valeu, até a próxima, gente. Até obrigado, mais. A gente que agradece aí. Obrigado, Elcio. Obrigado, Laurence. Valeu. Tchau, tchau.